dias, galerinha! Tudo bom? Tudo. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos. Quinto ano B. Tem, Júlio? Por que quinto ano B também tá aqui? Peraí. Cara de espantada, Sara? Sara tá com cara de espantada e cara de sono. Não tá, Sara? Pois eu acordei cedo hoje, ansiosa para encontrar com vocês. 5h30 da manhã já estava em pé. Bom dia para todos, bom dia, Thales. Eu não sei o nome de todos, não é os meus, eu sei o nome, não é, Davi? Mas tem o Stanger, eu acho que Ana Clara é o Arthur, tem o Átila, o Paulo é a Ana Luísa, não é a Ana? Tem a Fefe Fofa. Cadê a Fefe Fofa? A Bibi. Sejam todos muito bem-vindos. O Gabriel e o Guilherme. O Elias, a Ana Gabriele. Todos são muito bem-vindos. O pessoal está chegando. Vamos chegando, vamos entrando. Enquanto o pessoal está se organizando aí. Tá bom? Tem dois Elias agora. Enviá-los. Tem aqui Elias da quinto no B, Elias da sala. Deixa tu. Posso? Só para me apresentar. Cadê você? Tudo bem. Hello. I'm America. Vamos chegando. Vai. Estherzinha está chegando, o Enzo, Bernardo, Mirella, Gustavo. Muito bom dia para todos vocês. Hoje, especificamente hoje, nós estaremos juntos, tá bom? Quinto ano A e quinto ano B. A professora Elisa, ela tem uma consulta agora pela manhã. Ela não conseguiu outro momento. Então, hoje nós estaremos juntos, tá bom? Vai ser tranquilo porque estamos trabalhando os mesmos conteúdos, estamos na mesma série e lembrando que o segundo horário nós temos a provinha de história. Essa provinha tá, ó, baba baby, gente, só 4 páginas do livro para estudar, já pensou? Olha só, quando nós montamos o calendário de prova, a ementa, nós tentamos imaginar, por exemplo, o conteúdo que a gente vai conseguir estudar daqui a 30 dias. É uma previsão, entenderam? Mas lembrem-se, nas provas, eu só vou cobrar até onde nós estudamos, tá bom? Por mais que o capítulo de história fosse pequenininho, ainda ficou lá 3 páginas que o quinto ano A não conseguiu estudar, certo? Então, nós vamos ter a avaliação de acordo com o que nós estudamos. Muito fácil, só 4 páginas, tranquilo. Isso vale para todas as matérias, tá bom? Geografia, ciências, nós vamos ter a avaliação somente com o conteúdo que nós estudamos, tá bom? Depois eu passo direitinho as páginas, a gente confere as páginas que nós estudamos. Davi, pode falar? Permitiu o áudio, né? Isso é importante. Consegue habilitar? Não estou te ouvindo, Davi. Continua travado seu microfone. É porque você tinha desligado de novo. Ô, tia, agora eu entendi. Porque, tipo, tá entrando pessoa do quinto B, eu não tava entendendo. Agora que você falou que eles tinham uma consulta, aí eu entendi. Isso mesmo. A tia Elisa tem uma consulta agora, 8 horas. Ela já deve estar lá no postinho, né? E aí ela não conseguiria, lá de onde ela está, ter a aula com o quinto ano B, né? Aí ela pediu para que eu desse essa aula. Você está me ouvindo? Estou. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Okay. Alto e Acho que é claro. fone novo. É meu fone novo. Muito bem. Então, olha só. Tá chegando mais gente aí. Bom dia para todo mundo que está chegando. É muito importante que vocês mantenham a câmera ligada, principalmente
que hoje a sala vai estar mais cheia, né? Para que eu consiga visualizar melhor vocês, se vocês quiserem participar também. Fala, Bernardo. Ô, tia, porque nas datas das provas, às vezes por alguns dias. Interessante. Então, esta semana e a outra semana nós teremos algumas atividades especiais, tá bom? Por exemplo, no dia 21, que é quarta-feira. Dia 21, quarta-feira, nós não teremos aula via Zoom. Sabe por quê? Porque vai ter um drive-thru lá na escola, onde todos vocês vão passar lá para nos ver, dar um tchauzinho e pegar o presente do Dia das Crianças. Isso mesmo. E sabe por que é importante vocês irem lá buscar esse presente? Porque no dia 22, nós também não teremos aula via Zoom, mas nós teremos uma noite do soninho. Quem gosta aí de noite do soninho? Olha a cara da Bibi. É isso mesmo, nós vamos ter a noite do soninho. Vai ser uma noite do soninho diferente. Por quê? Prestem bem atenção. O presente que vocês vão pegar lá no SEAV, no dia 21, vai ser extremamente importante para você participar da noite do soninho, que vai ser no dia 22. Entenderam? A noite do soninho vai ser, claro, cada um na sua casa. Só que vai ser uma programação diferente. Não vai ser no horário da aula, tá bom? Vai ser à tardinha para a noite. Eu já vou começar aqui, antes de nós fazermos a meditação, a professora Luciana, deixa eu só pegar aqui. A professora Luciana mandou um vídeo para passar para vocês. Deixa eu ampliar aqui antes para vocês assistirem. Só um pouquinho. Vamos ver agora. Agora dá para todo mundo ver, né? Quem tá animado aí? Quem aqui está curioso para saber o que é que a gente está preparando para vocês? Levanta a mão aí! Ah, gostei de ver a animação de vocês! Então, olha só, vou dizer uma coisa. Nós estamos sonhando com esse dia, que vai ser dia 22. Algo muito especial e muito legal. Eu vou dizer uma coisa. Querem saber? Querem saber o que é? Vou dar uma dica. Você não pode perder. Eu vou dizer mais uma coisa. Faltam 4 dias. Anotou na sua agenda? Então, tá bom. Então, olha só. Amanhã, a gente vai passar aqui para te dar outra dica, tá bom? Então, fica ligadinho aí no Class, fica ligadinho na aula do vento, porque vai ser muito legal. Então, suspense, muito suspense? Então, por isso que temos essas datas quebradas, tá bom? Dia 21 vai ser o drive-thru e dia 22 vai ser a noite do soninho. Fala, Esther. A Ana Gabriela mandou falar que ela não está conseguindo ligar a câmera porque a internet dela tá fraca. Beleza, obrigada, Ana. Mas eu estou vendo que você está presente. E outra coisa, gente, no dia 27, na terça-feira da semana que vem, nós teremos aquela grande avaliação, que é o PAEB, tá bom? Nós vamos fazer também alguns testes essa semana para ver se vocês conseguem ter acesso, porque para fazer essa prova precisa ter um login e uma senha. Lembra quando fizemos o teste do pensamento crítico? Que cada um recebeu um login e uma senha? Então, nós vamos testar essa semana esse login e senha para que no dia 27 todos vocês consigam fazer essa avaliação. Vai ser no mesmo esquema das avaliações que fazemos, tá bom? A gente combina às 9 horas, vocês entram para fazer
Tem alguém com o microfone ligado aí. Vocês entram para fazer a provinha e aí eu vou estar de plantão no Zoom se você tiver alguma dúvida ou se tiver alguma dificuldade. Vai ser no mesmo esquema das avaliações que nós vamos fazer essa semana, tá bom? Mas eu vou explicar melhor, vou explicando durante os dias e vamos testando para ver se vai dar certo para todo mundo entrar com o login e a senha que eles já mandaram para mim, tá bom? Thales, pode falar? É porque eu fico com uma dúvida. Quando você falou que se a gente tivesse alguma dúvida, a gente poderia ir para o Zoom, já que você estaria ali de plantão. Mas quando a gente fecha, quando a gente abre outra aba para entrar no Zoom, a prova não sai, não? Então, nesse caso, Thales, aí eu habilito a sua prova de novo. Entendeu? Porque eu sei... Mas e as você não questões... perde. Não, você não perde nada do que você fez. Tá? Eu habilito para você continuar fazendo a sua prova. Tá? Não há prejuízo algum. O problema é quando você sai, por exemplo, 4, 5 vezes e nenhuma vez você apareceu no Zoom para tirar dúvida comigo. Você saiu por quê? Isso tem acontecido em algumas provas, tá? Já tem pessoas que vão lá no Zoom tirar dúvida e tudo mais, aí eu habilito e a pessoa continua fazendo a prova normalmente, tá bom? Eu tinha uma dúvida. Sim. É uma dúvida importante. Não foi aquela aula de ciência que a gente teve na sexta-feira? Esse trabalho, você vai falar como que tem que ser feito, escrito ou não? Sabe? Eu posso explicar de novo, Enzo. Eu até coloquei hoje lá. Durante esse feriado, essa semana de folga, eu não tinha colocado lá a aula para vocês postarem, o cartazinho. Hoje eu postei. E aí, na terceira aula, tá? Aí eu explico direitinho, novamente, como é que é para fazer esse cartaz. É um cartaz simples, onde você vai escolher 5 tópicos sobre o paradidático, sobre a aula que nós tivemos sexta-feira, para você criar esse folhetinho, tá bom? Vamos agora começar com a nossa meditação, para nós começarmos da melhor forma a nossa aula, né? Eu escolhi aqui uma meditação, eu gosto muito, Curiosos no Mundo de Deus. Eu escolhi aqui um título bem interessante. Quem já cortou maçã pela metade e deixou outra metade lá um tempinho na geladeira e percebeu que ela ficou escura? A parte que você cortou ficou escura. Ou você cortou uma banana, não comeu toda ela, ou demorou para comer e ela ficou escura. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? O título da meditação é: por que as frutas cortadas escurecem? O texto bíblico se encontra lá em Gênesis 1, 29. Diz o seguinte: para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Após ter criado Adão e Eva, o Senhor lhes deu o privilégio de se alimentarem de todas as frutas que davam no jardim, menos, é claro, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas frutas do Éden deveriam ser maravilhosas. As goiabas não tinham bichos, as bananas não tinham aqueles mosquitinhos chatos que aparecem quando o cabo dela está bem maduro, e nenhuma manga verde dava dor de barriga. Quem já teve dor de barriga por comer manga verde com sal? Eu já tive. Devia ser uma maravilha participar de um banquete num lugar como o paraíso. Porém, veio o pecado e destruiu muita coisa. Tem uma escritora que diz que por algum tempo Adão e Eva tiveram a oportunidade de levar seus filhos à porta do jardim e mostrar-lhes o que eles haviam perdido por causa da sua desobediência. Quando uma folha caía, indicando o envelhecimento ou morte de uma planta, isso causava profunda dor em Eva, pois antes do pecado, jamais uma cena dessa poderia ser imaginada. Hoje as frutas são bem frágeis e não espelham em nada o que deveria ter sido no pomar original lá do Jardim do Éden. Descasque uma maçã e verá que em pouco tempo ela começa a escurecer. Se passar muito tempo, não dá mais nem para comê-la. Segundo os especialistas em química, isso acontece porque o oxigênio entra em contato com essas frutas, ele reage com uma substância delas e a escurece ou oxida. Há uma oxidação ali.
Mas isso não quer dizer que ela esteja estragada. Só fica feia, né? Elas ficam apenas feias e com uma ligeira alteração no paladar. Para retratar esse efeito, a dica é regar a fruta com limão ou laranja logo após que estivermos cortado ou descascado. O ácido do limão ou da laranja pode fazer com que as frutas demorem a ficar escuras, porque age como um antioxidante. Porém, o efeito será apenas temporário. Com o tempo, nem o ácido dá conta do recado e a fruta acaba apodrecendo mesmo. Essa é uma maneira que Deus usa para nos lembrar que estamos aqui de passagem e que este mundo não é o nosso lugar. Há um céu maravilhoso esperando por nós. Lá as frutas não escurecem e nem apodrecem jamais. Interessante, né? Então, quando você corta uma maçã ou quando você descasca uma banana, o oxigênio que entra em contato ali com aqueles elementos que formam a fruta acabam oxidando. Por isso que fica escurecido. Não quer dizer que está estragada, mas ficar muito tempo exposta, sem ali uma proteção, por exemplo, os alimentos em conserva têm ali uma substância que as protege de ficar escura. Sem essa substância, elas acabam estragando. E nós também precisamos ter algo em nossa vida para não nos estragarmos, não é? Precisamos ter Cristo em nossa vida diariamente. Assim nós nunca vamos nos sentir ou sermos estragados pelo pecado. Não é verdade? Alguém tem algum pedido ou agradecimento que gostaria de compartilhar? Tem o dedinho levantado? Deixe-me ver. Elias, pode falar, Elias. Elias Gabriel. Eu queria pedir para que todo mundo... Tá falhando, Elias. Falhou um pouquinho. Eu queria agradecer por tudo de bom. Seu áudio está muito Eu queria travado. pedir que todo mundo... Não sei. Tá cortando, Elias, seu áudio. Eu queria pedir... Essa parte nós ouvimos. Falta a última parte, que nós não ouvimos. Que é o que eu não, que é o eu queria pedir que todo mundo. Repete, Elias. Eu queria pedir que todo mundo fosse bem na... Na prova. Eu queria pedir que todo mundo fosse bem na prova. Ok, entendemos. Vamos orar por isso sim, tá bom? A prova tá muito fácil, mesmo porque era pouquinha coisa para estudar, né? Mais alguém? Deixa eu ver. 4 páginas. Davi, pode fazer seu pedido ou agradecimento? Davi Chibili. Ô tia, na verdade não é um pedido, não. É meio que uma dúvida, meio pergunta. Por que eles falam que não pode tomar manga com leite? Então, isso aí, Davi, é, digamos assim, cultura. Porque existem muitos sucos, muitas batidas de manga com leite que fazem super bem. É porque alguém no passado deve ter passado mal e aí fala que se fizer de novo, pode passar mal novamente. Mas eu já tomei vitaminas de leite com manga e não me senti mal. Fiquei normal, tranquila. A vitamina que eu mais gosto é de morango. Pois é. Outra eu não tomo. Vamos agora fechar os nossos olhos para fazermos uma oração? Oremos então? Querido Deus, Pai grandioso, somos imensamente agradecidos pelo privilégio que temos de amanhecermos com vida, com saúde, de podermos estar juntos para aprender um pouco mais. Que o Senhor possa estar conosco nessas 3 aulas que iremos ter, que o Senhor também possa estar com a professora Elisa, que está em consulta, que o Senhor possa estar com ela e que nada de mal possa acontecer a ela também. Esteja conosco, com os nossos familiares, esteja também com a avaliação que iremos fazer, que possamos lembrar do que estudamos. É isso que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. É importante deixar o áudio desligado, tá bom? Muito bem, gente. Olha só. Eu vou só comentar rapidamente sobre a provinha de história. Vai começar às 9 horas. Professora, mas por que a prova de história vai ser a primeira? Porque era a que tinha menos conteúdo, tá? Depois dessa semana de recesso que nós tivemos, ia ser, né,
ficar estudando aquele monte de conteúdo, prova de português, matemática, enfim. A gente achou melhor deixar a história primeiro, que aqui tem menos conteúdo, tá bom? Amanhã vai ser geografia e na sexta-feira faremos ciências. As que têm mais conteúdo, que é português e matemática, ficaram para a semana que vem, tá bom? Então, história são apenas 4 páginas, que são as páginas 86, é isso mesmo? Deixa eu me lembrar aqui. Acho que é. 86, É assim, 86. 88 e 89. Que foram as páginas que o quinto ano A vira. Nós vimos e corrigimos essas páginas, ok? Certo. Então, a provinha vai ser envolvendo essas 4 páginas, tá bom? Ô tia, Sim. tipo assim, as duas turmas vão ter que fazer ou só o quinto ano A vai fazer? Eu tô em dúvida, ou o quinto ano B vai fazer, eu não sei. Quinto ano B também, às 9 horas, vai ter a provinha de história, no mesmo formato. E aí eu vou estar também, só um pouquinho, e aí eu vou estar também de plantão no Zoom, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Para poder conversar comigo. Mais alguém queria falar? Eu também tenho uma dúvida. Ô, tia, e se, exemplo, que o... Tá, eu esqueci o que eu ia falar, que você agora que eu ia falar assim, eu esqueci o que eu ia falar. Tudo bem. Cauã, quer falar? Ô, tia, tem uma dúvida. O que aconteceu com a tia Elisa? Consulta de rotina. Como é no postinho de saúde, ela não consegue remarcar com facilidade, entendeu? Então, tá, ela lembrei. não conseguiu mudar para outro horário. E ela não conseguiu também vaga para a semana passada. Ela tentou para ver se tinha um encaixe e não conseguiu. Aí permaneceu a data que já estava agendada para hoje pela manhã. Tá bom? Lembrei que eu ia falar. É porque certo da tia Elisa é às 8 horas. Quando o quinto ano B acaba a prova deles, se a gente estiver em casa, eles vão ficar com a tia Elisa? Ai, Jesus Cristo. Sim, por exemplo, a prova deles também vai ser às 9. Se ela conseguir chegar para a terceira aula, que é às 10, aí eles vão ficar com a tia Elisa. Eu estou com eles enquanto ela está em consulta, entendeu? Mas são todos muito bem-vindos, tá bom? Gabriele, pode falar? Professora, são quais páginas mesmo de histórias? 4 páginas. Quais páginas? 86, 87, 88 e 89. E foram as páginas que nós estudamos, né? As páginas que nós estudamos e corrigimos via Zoom. Obrigada, professora. Bom? Muito bem. Agora, então, nós teremos aula de português, tá? Vou pedir para que todos vocês peguem o livro de português e abram na página 48. A gente não ia revisar o conteúdo de história para a prova? Você acha que precisa? Só 4 páginas? Eu achei que tinha revisado. Tão pouquinho! Então, a gente faz uma rápida revisão no finalzinho, tá bom? No finalzinho, a gente faz uma revisãozinha. Se o quinto ano B já viu esse conteúdo de português que nós vamos fazer agora, vocês podem acompanhar que aí vocês já vão estudando para avaliação, tá bom? Se vocês ainda não fizeram, aí vocês fazem junto com a gente e depois a professora Elisa retoma com vocês também, tá bom? Qual que é a página mesmo, tia? Oi? Qual que é a página mesmo? 47. Faltou o último exercício da página 47, se eu não me engano. Fazermos, não é? Então vamos... Não, mas a gente já fez a 47. Eu já fiz aqui as 5 horas, 47. Então vamos corrigir. Então, faltou o exercício 5, tá? Deixa eu ampliar aqui para tentar ver a maioria de vocês. Hoje eu não consigo ver todos de uma vez, porque eu estou com duas páginas aqui de alunos, né? Mas a gente não ia falar mais sobre o conteúdo? Então, Esther, no final da aula a gente fala sobre o conteúdo de história, porque é muito pouquinho, tá? É bem pouquinho. A gente vai falar
mais para o finalzinho. Então, olha só. Nós lemos, na semana retrasada, esse textinho do Guilherme sobre a história que a gente escolheu, não é? Nós lemos, nós respondemos o por dentro do texto até o exercício 4, onde vocês falaram aí sobre a revanche do esqueleto que vocês produziram e sobre o menino Bocó também, que alguns produziram. Então, olha só, aqui embaixo. As palavras podem ter mais de um significado. Nós vimos bastante sobre isso quando estávamos falando lá sobre cordéis, sobre tipos de textos lá da região Nordeste, lá do sertão nordestino, certo? Localize-as no texto para conferir o contexto de uso em que elas se encontram. Com seus colegas, descubra o sentido das seguintes palavras escritas por Guilherme. Então, nós temos aqui xará. Quem vai achar a palavra xará lá no texto e dizer para a gente onde ela está? Cadê? Quem acha aí? Xará. Deixa eu voltar aqui. Onde está a palavra xará? Me ajudem aí. Qual linha? Na segunda linha da terceira estrofe. Na segunda linha. Isso aqui, ó. Pedro e o Rafa, que é xará do meu irmão. Muito bem, Gabriel. O que significa essa palavra xará? Igual. É que tem o mesmo nome que o irmão dele. Isso Eu achei mesmo. É. Isso mesmo. Tem um nome igual. Que tem o mesmo nome, né? Uhum. Mas também tá certo de escrever igual? Sim. Igual também tá certo? Sim. Sim, que tem o mesmo nome. Quantos de vocês aí tem xará? Eu tenho uma xará. E olha que meu nome não é tão Eu tenho. bom, hein? Eu tenho. Eu tenho um xará lá na minha igreja. Isso Eu mesmo. tenho xará lá na escola. Aqui no meu condomínio. Muita gente tem xará, né? Agora Meu a palavra bocó. Vamos voltar lá no texto. Da quinta. Bocó. Nós conversamos muito. Opa, para cá. Tá na... Calma aí, que eu já sei. Eu tô contando aqui as linhas. 1, 2, 3, 4. Na quarta Aqui, ó. linha. Isso Na mesmo. quarta linha. Na quarta linha do segundo parágrafo, ó. Mara que vai ter uma apresentação com a história de menino Bocó. O que vocês acham que significa esse termo Bocó? É que no que eu achei é assim, ó, tia. Uma se chama A Revanche do Esqueleto e a outra o menino Bocó. Mas esse menino Bocó quer dizer que o menino era o quê? Ele é um Bobo. Isso mesmo, tolo. Bobinho. Bobo. Não é? Lerdo. Sabe aquela pessoa lerda que demora a entender, que demora a ter, entendeu? Bobo e lerdo. Isso mesmo. Muito bem. E a próxima palavra é representação. E aí? Onde é que tá, Arthur? Tá na terceira linha, tá na terceira estrofe, a penúltima linha. Terceira estrofe. Ah, tá aqui, ó. Mária que vai fazer uma representação Com a história do menino Bocó, que ganhou na votação. Então, essa representação aí quer dizer o quê? Uma ilustração. Mostrar. Eu achei que era uma ilustração. Também. Ok, mostrar. Uma encenação, uma ilustração teatral, não é? Fala, Davi. Eu já tive um amigo lerdo, mas não é aquele lerdo normal, não. É lerdo. Vixe. Nossa. Lerdo. Aí deve ser bem Bocó mesmo, né? Nossa, eu acabei de falar o nome dele devia ser o menino lerdinho. Pois é. Vamos lá para agora a página 6. Não esqueçam, gente, de colocar aí a data, tá bom? Tava já me esquecendo. Hoje são... Eu não tô colocando data, não. Coloca aí do ladinho, Esther. 19/10. Tá bom?
CPZ. Correção com a professora via Zoom. Observe a palavra em destaque no trecho abaixo. Está aqui a palavra. A que ideia ela se refere no texto do Guilherme? Olha só a frase, vamos entender o contexto. A professora explicou o que quer dizer essa compilação toda. Compilação. E aí, gente, o que será que isso significa? Quem sabe me dizer? Professora, tô aqui não tentando está bolar uma escrito resposta. complicação, não? É, complicação. Eu li ela errado, está desculpa. errada. Tô tentando bolar Complicação uma resposta, mas dá pra ser difícil. E aí, quem pode me ajudar? Quem arrisca? A professora explicou o que quer dizer essa complicação toda. E aí, o que está querendo dizer ali? Eu vou tentar, eu não sei. Eu saquei. A professora está explicando uma coisa muito difícil. Não sei se está certo. Tomara que esteja. Uma coisa mais ou que menos é isso. difícil. A professora Uma coisa que é explicou o que difícil quer de dizer. entender, mas ela está explicando de um jeito mais fácil. Eu vou tentar chutar. Eu vou chutar. Fala, Thales. A professora explicou que essa complicação toda. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que a turma não tinha entendido direito. Aí a professora conseguiu explicar essa complicação toda. Isso mesmo. Ela esclareceu. Porque eles falaram de forma tão assim embolada, não é? Eles se confundiram, eles entenderam, só que eles se complicaram na hora de falar. Então a professora esclareceu toda aquela complicação, tá bom? Número 7. Pesquise o que é conto acumulativo e reescreva o seguinte trecho, acrescentando o que você descobriu. Então, um trecho. Cadê? Conto acumulativo. Alguém sabe me dizer o que quer dizer isso? Alguém? Deixa eu fechar o compartilhamento aqui. Que acumula fatos. Que acumula fatos. Fatos, interessante, muito bem. Quem mais pode me dar uma outra sugestão? Um acúmulo de fatos, né? Mais alguém? Arthur, Mirela, Gabriel Campos. É isso mesmo, foi o Elias que falou, não foi, Elias? Então, olha só, vamos ler o que está dizendo aí, ó. Lá diz que essa história é uma adaptação de um conto acumulativo complicado. Quer dizer, compilado por Câmara Cascudo. Então, vamos abrir aqui de novo o compartilhamento para a gente formular uma resposta. Pode repetir a resposta? Porque eu fui fechar a porta para o meu pai, porque ele foi para o trabalho. Aí eu não ouvi. Vamos responder agora, Thales. Tá bom? Ó, pesquise o que é um conto acumulativo e reescreva o seguinte trecho apresentando o que você descobriu. Então, nós vamos reescrever de acordo com o que o Elias sugeriu, que são um acúmulo de ideias, né? Muitas ideias. Fala, Johan. Tá de cabelo cortado, hein, Johan? Eu tenho uma pergunta. Fala, Johan. Eu sei que hoje deve ter explicado isso, mas por que tem 42 pessoas? Então, a turma do 5º B também está conosco. A professora Elisa está em consulta nesse momento. Ah, entendi. Aí você aproveita e vai dar aula para os dois. Uhum. Compilada por Câmara Cascudo. Adaptação. Então, aqui o autor, ele não escreveu da mesma forma. Só um pouquinho, Bibi. Ele não escreveu da mesma forma que estava o texto original. Ele fez o quê?
um resumo, uma compilação. Por isso que eu coloquei ele compilada. Ele fez um resumo. Só que nesse resumo não estão todos os fatos. Entenderam? Então, lá diz que essa história, que faltou uma palavra, tá, gente? Professora, Sim, Vivi. e a 6? A 6 nós já fizemos. É porque quando a minha mãe... Tá. Aqui, complicação toda, a professora esclareceu. A professora explicou o que quer dizer essa complicação toda. Ela esclareceu toda a situação, tá? De vários fatos. Então, esse conto cumulativo é um resumo, uma adaptação de um texto original que tem muitos fatos, tá bom? Então, essa é a sugestão da resposta 6. Vou colocar aqui a 7, ó. A professora esclareceu, tá? Os fatos. Vamos para a questão 8. Na atividade anterior, observe o uso das palavras compilado e complicado. Aqui eu escrevi compilado e aqui em cima tem complicado. Então, olha só. Está perguntando se elas possuem alguma semelhança. A semelhança que elas possuem é a semelhança fonética. É tanto que se você falar rápido, compilado e complicado, o som é muito semelhante. Então, a semelhança que tem é a semelhança de som. Fonema, tá? Entre compilado e complicado, ok? Aí vem perguntando se as duas têm o mesmo significado. Elas não têm o mesmo significado. Eu vou colocar aqui o significado das duas, tá bom? Complicado significa difícil. E compilado significa agregar, juntar, tá bom? Resumir. E nós sabemos que quando nós fazemos algum tipo de resumo, a gente não consegue colocar todos os detalhes. Nós colocamos as ideias principais, as ideias centrais. E às vezes nesse compilado, nesse resumo, não tem tantos detalhes. Por isso até que a história lá deles ficou o quê? Complicada, porque não tinha tantos esclarecimentos, não estava tão clara assim a história, tá? Elas podem ter sido usadas no texto para trazer humor? Possivelmente sim. Por quê? Possivelmente ele não conhecia a diferença dessas duas palavras. No texto, o texto ficou complicado e o texto ficou compilado. Por quê? Com esse resumo, acabou o quê? Não ficando fácil de se entender. Então, ficou complicado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Podemos dizer que tem essas duas situações no texto que o Guilherme publicou, lá no textinho dele. Pode ser um texto complicado e compilado. Por que o texto ficou complicado? Porque ele resumiu, ele omitiu alguns fatos e ele não ficou tão claro de se entender. Tá bom? Vou colocar uma sugestão de resposta aqui.
Ô, tia, sobe mais a página. Oi? Porque... Ah, tá. Obrigada. Não tem como subir a página. Ó, ele usou os dois termos sem saber ao certo o que significava, mas tem tudo a ver com o tipo de texto que ele produziu, que foi um texto complicado de se entender e um texto que resumiu muitas informações. Conseguiram entender essa diferença? Ficou um texto complicado e, ao mesmo tempo, compilado, que tem muito resumo, agregou muita informação. Por isso que ele foi o quê? Complicado, tá bom? Guilherme gosta de histórias de dar medo e engraçadas também. E você? Gosta de ler que tipo de história? Então, olha só. Nós podemos ficar mais uns 3 minutinhos para falar um pouquinho sobre conteúdo de história. Vocês estão terminando de responder aí, certo? Eu já vou abrir o meu livro aqui na parte de história para a gente falar um pouquinho sobre o conteúdo, tá bom? Quem for acabando, vai dando um joinha aí, só para eu ter uma ideia. Tá? Beleza. De história da página 86 Isso aí. até a página 90. Não, 89. 90 nós não estudamos, Thales. Ah, eu fiz a atividade da 90. Não tem problema. Não tem atividade da 90. A atividade da 90 está na página 91. Então, tá. então, eu falei só a parte de ler da 90. Mas eu fiz a atividade da página 90, só que no caderno da minha mãe. Beleza. Eu fiz a 91 e a 92. Já está adiantado, então, né, Elias? E aí, todo mundo acabou? Posso fechar o compartilhamento? Espera, tia. Acabei. Tenta printar a tela, Bibi, para você copiar depois. Acontece. Como se fosse para printar? Você tá No achando? celular você aperta o botão de diminuir ou de desligar e no computador você aperta o botão chamado print. É que tá escrito, tá assim, ó, é PNT. O volume. É isso aí. Você aperta esse e depois aperta no WhatsApp ou qualquer outro negócio, Ctrl V e aí aparece a imagem. Não, é só você apertar o PRTSC, SRQ, aí printa. Aí depois você abre. Coloca em algum outro arquivo. Aí você abre no Word, no WhatsApp, em qualquer lugar do Ok. Vamos agora interromper o compartilhamento, que o tempinho já está corrido aqui, tá bom? Muito corrido. Muito bem. 44 pessoas. Na página 86 do livro de História, vem começando a falar sobre o Estado Novo, certo? Que foi um novo formato de governo que aconteceu aqui por volta dos anos de 1930, aproximadamente, tá bom? Foi de 1937 a 1946. Por volta dos anos de 1930, aqui no Brasil, houve 2 partidos que se destacaram, que foi o AIB, Ação Integralista Brasileira, e o ANL, Aliança Nacional Libertadora. Eles simpatizavam com algumas ideias que tinham lá em partidos da Europa. Só que até então, o presidente Getúlio Vargas, ele ficou com receio, com medo de que fosse um formato bem parecido com o formato que teve a explosão lá da Segunda Guerra. Então, nessa ocasião, ele suprimiu a democracia, acabou com o voto. Não tinha mais voto, não tinha mais democracia. Por isso que foi chamado de Estado Novo. Esse termo também, Estado Novo, ele surgiu porque houve um movimento no dia 27 de novembro de 1937, onde lá na Praça Roosevelt queimaram-se todas as bandeiras dos estados brasileiros. Por isso que se tornou também conhecido como Estado Novo, porque não tinha mais divisões estaduais. O presidente, no formato de Getúlio Vargas, ele era, digamos assim, o soberano entre as decisões do país. Não tinha estados,
o país Brasil se tornou um único estado, tá bom? Lá na página 86 também vem falando sobre dois filósofos alemães, que é o Karl Marx e o Friedrich Engels. Eles foram um dos criadores que idealizaram as ideias comunistas. O comunismo... Professora, esses nomes vão cair na prova? Então, todo o conteúdo que eu estou falando aqui, todo o conteúdo da página 86 a 89 vai cair na prova, tá? Então, a ideia comunista defendia o quê? A redistribuição da riqueza sob o regime de controle do Estado. Não tinha mais bens privados. Todos os terrenos, construções, prédios, tudo seria do Estado e de uso comum para todas as pessoas, ok? Então, olha só. Sim? Mas por que na época o comunista era tão ruim assim? Tipo, para quem não era comunista, por que era tão ruim assim? Então, porque quem tinha grandes posses, grandes fazendas, quem tinha muito dinheiro, não queria perder a sua riqueza, entendeu? Não queria compartilhar. E nós sabemos que em países que têm esse formato comunista, tem sempre aqueles que têm muito mais que os outros. Então, por exemplo, os grandes fazendeiros, vamos lembrar lá da República Café com Leite, que tinham grandes fazendas em Minas e em São Paulo. Eles não queriam dividir as suas terras para toda a população, para que o Estado, no poder de Getúlio Vargas, governasse tudo. Eles não queriam isso. Por isso que isso não foi para frente. Tá? Se nós vermos a ideia, é interessante. Mas será que isso daria certo? Será que as pessoas seriam corretas na distribuição de renda? A gente sabe que nem sempre é assim, não é? Atualmente ainda tem algum país que pratica comunismo ou acaba de vez? Tem alguns países que têm esse mesmo princípio. Oi? Em dezembro eu vou viajar para o país... Não. Para o estado que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Ah, muito bem. Na página 88, rapidinho, gente. Rio de Janeiro? Vamos lá, foco, todo mundo com foco. Na página 88 vem falando sobre a criação do DIP, que foi o Departamento de Propaganda e Imprensa, de Imprensa e Propaganda, com o objetivo de fiscalizar e controlar tudo que era publicado nos meios de comunicação. Porque eles queriam que mostrasse uma imagem de que o governo estava tudo bem, de que Getúlio Vargas era excelente, que ele fazia de tudo para o bem da sociedade, não é? E também ele beneficiou o povo com algumas datas comemorativas, com algumas datas cívicas. Vem falando também sobre a censura. Censura é o quê? É não ter a liberdade de se publicar o que você acredita. Claro que desde que você não ofenda ou prejudique o próximo, não é? Mas ali, nesse momento, era censurado muitas manifestações, principalmente que prejudicassem ou criticassem o formato de governo que estava ali naquele momento, não é? Eu não gosto dessa ideia. Professor. Pois é. E aí a gente precisa ter muita atenção, porque nós já vimos a diferença de ditador. O que é uma pessoa ditadora? Uma pessoa que controla, que comanda, que não dá direito à opinião do outro. Então, tudo era muito controlado e acabou se tornando um governo ditatorial, onde somente um tinha todo o poder em suas mãos e queria controlar todo o território nacional. Tá bom? Um rápido resuminho. Então, às 9 horas, vou habilitar a prova. Lembrando, os alunos do 5º ano B vão procurar a avaliação do 5º ano B com o nome da professora Elisa. Os alunos do 5º ano A vão procurar lá a avaliação de História, outubro, 3º bimestre, professora Cristiele. Eu coloquei o mês. Tem outubro lá, tá bom? E tem o meu nome, 5º ano A. Observem a prova que tem o meu nome, avaliação de História, outubro, 3º bimestre, professora Cristiele, tá bom? Um beijo para vocês. Depois Não é?